Eu acho que o nosso administrador é para chefe de atividades culturais do que administrador. Eu vejo mais é publicidades, eu vejo mais é festa. Se for de avaliação de 0 a 10, eu dou 0. Eu dou 0 por quê? Porque nós verificamos hoje que o desenvolvimento do Kazenga está mais nas redes sociais. O desenvolvimento do Kazenga está mais nas redes sociais. Nós vimos hoje que o Kazenga é um dos municípios que mais publica trabalho de desenvolvimento, mas naquilo que é a realidade não existe. Nós estamos a dizer propriamente de que um ano que completa o administrador Tomás Bica Mumbundo, primeiramente, há mais distanciamento com a população. Não é um administrador próximo, um administrador de aproximação com os munícipes. Eu falo na primeira pessoa como munícipe do Kazenga, nato do Kazenga que sou. Hoje tenho 33 anos, vivo, nasci, cresci no Kazenga. Não há desenvolvimento. Eu recuando a história ainda preferia o administrador cessante, o Albino da Conceição. Ficou lá 2 anos. Em 2 anos que ficou ali, eu digo também que não foi um administrador de maior impacto com a juventude, mas que também não estragou o que encontrou. Já verificamos diferente da realidade que temos hoje. Hoje vimos que o Kazenga, para quem está no exterior do país, para quem está na província ou na diáspora, vê que o Kazenga digitalmente está muito desenvolvido. O Kazenga é um dos municípios que, em termos de desenvolvimento, está pior do que estava. Nós temos um administrador que é muito digital, que é muito publicitário do município do Kazenga. Gostaríamos que a publicação dele não fosse só digital, seria mesmo na prática. Kazenga hoje é um município que mais passa dificuldade. Eu há tempo estava aí a apreciar aquele canal português, onde ouvi o Edi Tusa dizer que é do Kazenga, isto é uma realidade, ele é do Kazenga, daquelas mediações de Che Guevara, dizer que o Kazenga ontem foi um dos municípios que mais era discriminado na área do crime. Havia muito crime e desde que temos o novo administrador, o município cresceu, as ruas estão todas asfaltadas, temos áreas de lazer. Eu diria ainda que, no meu ponto de vista, na minha humilde opinião, o Edi Tusa não é um kazenguense de origem, porque o verdadeiro kazenguense de origem não aceitaria passar uma publicidade enganosa daquilo que é a nossa essência. O Kazenga é a nossa raiz. Então já não é certo o munícipe dizer coisas que o Kazenga não vive. O Kazenga hoje é lastimável, o Kazenga hoje tem mais pessoas a sofrer do que no outro hora. Então o conselho que eu deixo para o nosso administrador, seja um administrador participativo na vida socioeconômica dos munícipes. Um ano de Tomás Bica no Kazenga é negativo. É negativo porquanto é um administrador que se preocupa muito com futilidades e não consegue resolver os problemas candentes do município. Porque administrar é resolver os problemas dos munícipes e os problemas dos munícipes continuam agudizados. Ou seja, cada dia que passa, o Kazenga está mais próximo do retrocesso do que do sucesso. As ruas terciárias continuam intransitáveis, com essas chuvas que estão a cair em Luanda, mostram mais uma vez a desgovernação ou a desvantagem da administração centralizada, pois se tivéssemos autarquias, muita coisa já podia se resolver. Escolas inundadas, as ruas terciárias quase sem iluminação, no interior dos bairros, acendeu um pouquinho a roda do comando, mas mais lá para frente a roda dos comandos continua às escuras, os buracos continuam a invadir as principais vias do município do Kazenga, propriamente a dos comandos lá para a Cuca ainda continua, não sei o que é que se passa, que engenharia deve se fazer, mas é preciso que se criar inteligências para que aquele trânsito seja fluido. Para quem entra o Patrício, então pior, aí há carros que partem mola, há carros que... mas temos uma administração a menos de 500 metros, se a melhor numa traiçoa, e quase que nada faz. Tem um gabinete que responde pela área técnica. O que é que faz esse gabinete? Então nós podemos dizer que há muita coisa que se devia fazer, ou seja, ela até prometeu muito quando chegou com muita garra, iluminou a rua dos comandos, uma rua que estava às escuras, gostamos, tentou conversar muito com os munícipes, mas não vivemos só de diálogo, vivemos de ações positivas. E o município, do ponto de vista da oportunidade para a juventude em todos os aspectos, continua parado o município, ou seja, os jovens não têm emprego. Nós, em conversa com a administração anterior, e é uma proposta que nós fazemos também à administração atual, as pequenas e médias empresas do Kazenga devem trabalhar nos pequenos projetos do município. Quem deve
reparar o ar-condicionado da administração, das escolas. Já não deve ser as mata-palo ou as grandes empresas, não. As pequenas e médias empresas devem fazer esse serviço. Aí estaremos a combater a pobreza, estaremos também a combater o desemprego. Podia-se muito bem apostar no fazer arte no município, criar uma galeria onde as pessoas expusessem aquilo que desenhassem, aquilo que estão a fazer ou que produziram, não é? Para aquela interação e comprar, porque no Kazenga tem muitos fazedores de arte, teatro, dança, artes plásticas, literatura, ou seja, há todo o fazedor no Kazenga, só não tem espaço para apresentar o que sabem fazer e o governo está a perder dinheiro com isso.